Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio receber esse convite. E sempre que eu recebo esse convite, eu já aprendi que eu não recuso, por mais desafiador que seja. E é um privilégio, porque são as coisas eternas e tudo que importa para nós. Queria fazer mais dois pedidos. O primeiro pedido é para que você prestasse atenção no que vai ser falado aqui hoje. Eu sei que tem gente que está indo no banheiro, mas eu queria pedir para que você, fica aqui, presta atenção, porque Deus tem algo para falar com você hoje. Talvez algo diferente que você nunca vai receber. Talvez Deus tenha algo específico para falar com você, e se você não prestar atenção, você vai perder. Então, fica aqui comigo. Eu sei que talvez eu não tenha um bom storytelling, uma boa condução de ideias, mas Deus tem algo para falar com você e é a palavra de Deus, então vai falar com você. E o segundo pedido é que vocês me ajudassem a contar o plano de Deus, para que todo mundo pudesse ficar na mesma página. Eu não sei qual é o conhecimento das pessoas aqui, mas acredito que a maioria sabe o plano de Deus. Então eu queria que vocês me ajudassem a contar o plano de Deus. Então vamos lá, o começo. Deus criou o universo e a terra era assim e vazia. Boa. E aí, Deus criou os céus, a terra, Deus criou as estrelas e Deus criou a humanidade, o homem e a mulher. Boa. Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva, e Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Eles decidiram seguir pelo seu próprio caminho. Eles se rebelaram contra Deus. Eles desobedeceram a Deus. Isso custou caro, porque isso encerrou o relacionamento deles com Deus. E desde então, o homem, toda a humanidade não conseguia se achegar a Deus por causa do pecado. Mas, para nossa esperança, pode falar ufa? Ufa. Deus, desde que o pecado entrou na humanidade, ele tinha um plano, o plano de Deus, que era que ele enviasse o seu filho para morrer por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E todo aquele, então, que tem fé nele é salvo. E a história não para por aí. Um dia ele virá, ele retornará e reinará. E trará todas as coisas, a restauração de tudo. Amém? Mas isso todo mundo já sabe, né? Então, acho que agora que a gente está bem situado, quero pedir para você abrir a Bíblia em 1 Pedro 1, 17 a 22. 1 Pedro, capítulo 1, 17 ao 22. Primeira Pedro é antes de 2 Pedro. Se ajuda você aí, é antes, tá? 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, na parte B. Por isso, vivam com temor durante o tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedecem à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo,
não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos que essa é a Tua palavra, essa é a Tua hora, Jesus. Por isso, dá-nos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra os nossos corações. O Senhor tem liberdade agora, Deus. Faz conforme o Teu querer, apesar de mim, que a Tua palavra seja pregada, que a Tua mensagem seja entregue e que meus irmãos sejam transformados em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou ter que ficar olhando para Davi aqui, mas tudo bem. Muito bonito, né, irmãos? Esse texto. Parece até com o que a gente estava falando antes, né? O plano de Deus. É alguns versículos que falam muito bem sobre como Cristo, o sacrifício de Cristo, nos salva e nos purifica. E é Ele que nos dá uma nova esperança. Então tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. Só que esse plano todo de Deus, a gente sabe tão bem que às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente esquece dele. E o tema dessa ministração hoje é: você realmente acredita? Você realmente acredita? O quanto você realmente acredita nessas verdades? 1 Pedro, capítulo 1, a carta de 1 Pedro, ela é escrita com um destinatário ali, os seus primeiros ouvintes eram os irmãos que estavam sendo perseguidos. 1 Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro, e ele escreve essas cartas para pessoas que iam passar grande provação, grande dificuldade, grande perseguição. Esse é o contexto. E de fato, a igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, ela sofreu muita perseguição. Mas muita perseguição. Sofreu na mão de vários homens maus, onde os cristãos eram colocados em coliseus, onde, como a gente falou no mais um, alguns cristãos eles eram exibidos como tochas e queimados vivos na rua. E entre outras coisas mais que os cristãos passavam. Então foi um tempo muito difícil para a igreja, e era a recém-igreja, a igreja que tinha se formado. Então foram tempos muito difíceis, mas eles perseveraram, e aqui estamos nós. A perseverança deles fez com que o evangelho fosse propagado, chegasse até nós, e quantos padeceram para que nós pudéssemos estar aqui, nesse ar-condicionado, nessa cadeira confortável, e podermos estar ouvindo abertamente, transmitindo ao vivo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. O contexto de sofrimento desses irmãos do primeiro século era uma realidade muito presente. Essa carta de 1 Pedro é um incentivo a perseverar em meio às provações, como eu falei. E falar do sofrimento deles, para nós, chega a ser um pouco difícil de imaginar. Porque o que eles sofreram por serem cristãos, nem se compara com a vida que nós temos como cristãos. O que eles chamavam de ser cristãos, talvez se eles olhassem hoje para nós, eles achariam estranho que nós chamamos cristãos e temos tanta facilidade assim. No Brasil, atualmente, a gente vive um contexto onde ser cristão é algo muito popular. Se tornou algo até padrão brasileiro. Ah, sou cristão. Isso é bom e ruim. A gente vê que muitos cristãos, que se dizem cristãos, vê um movimento por aí, de várias pessoas que dizem ser cristãs, mas na prática não são. É só você pensar naquele jogador de futebol bem famoso que foi a público e falou: eu sou cristão. E a vida dele está toda errada. Ele continua divulgando casa de aposta, ele continua tendo casos com várias mulheres, ele se diz cristão, mas continua na vida errada.
Também a gente pode ver artistas que se dizem cristãos, tantos artistas que se dizem cristãos, mas suas músicas continuam cantando sobre coisas que não tem nada a ver com a fé cristã. Sobre traição, sobre vingança, sobre cobiça. E até uma dessas pessoas, que eu não vou citar, diz que é cristã e estava aí no carnaval e diz que não tem problema. As pessoas que não entendem ela. Difícil entender mesmo. E todo mundo conhece aquele vizinho, aquele primo, aquele colega que se diz cristão. Eu sou cristão, velho. Mas na prática ele nem vai na igreja. Ele nem vai na igreja. Então, na verdade, essa popularidade do cristianismo, ela traz consigo também algumas coisas meio ruins. E ser cristão no Brasil, em comparação com esses cristãos do primeiro século, é uma parada totalmente diferente. O sofrer que eles sofriam na carne por Cristo, quando lemos os textos, a gente não consegue nem imaginar, porque a gente não tem nenhum parâmetro para imaginar como foi esse sofrer. E a vida desses cristãos brasileiros não condiz com o verdadeiro evangelho. Mas graças a Deus que não tem ninguém aqui assim. Amém? Já que não tem ninguém assim aqui, já que não tem nenhum jogador de futebol, nenhum famoso, pelo menos que eu saiba, já que não tem, para quem é essa palavra de hoje? Para mim, para você, para nós. Nós não vamos falar desses. Nós vamos falar do que Deus tem para falar para nós. Eu quero pedir para que você vire para essa pessoa que está do seu lado, olhe com um olhar de amor, mas de muito, muito carinho, e fale assim para ela: essa palavra é para mim. Amém? Que a gente gosta de falar que é para o outro, mas essa palavra é para mim, para nós. Irmãos, o texto que lemos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele vai trazer um aspecto sobre uma vida vazia. Esse é o grande aspecto que eu quero cobrir com vocês. Ele fala que nós fomos resgatados. Lembrem-se que vocês foram resgatados dessa forma de viver, desse estilo de vida vazio. E o que será que é esse estilo de vida vazio em nossos dias? Quando a gente pensa em vazio, normalmente a gente pensa nessas outras pessoas que eu citei. Pessoas que estão aí no mundão, que estão curtindo a vida e que estão aproveitando, que estão fazendo o que querem. A gente pensa nelas. Mas como eu já falei com vocês, eu quero que nessa noite a gente pense sobre nós. Será que nós, que já fomos resgatados desse estilo de vida vazio, podemos voltar a nos tornar vazios? Será que podemos? E como seria isso? Ao pensar em vazio, eu penso logo em recipiente. Inclusive, deixa eu beber aqui uma água. Eu penso num vaso. Pense comigo, 2 vasos. Um está cheio, outro está vazio. De longe, não dá para saber se está cheio ou está vazio. Vaso de barro, não dá para saber. Mas quando a gente chega perto e olha de dentro, a gente vê que o interior revela. Então só o interior mostra, de fato, se a pessoa está vazia ou se está cheia. Isso me lembra muito que Jesus falou sobre os fariseus. Ele chama os fariseus de sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? Os judeus, eles não podiam tocar em nada relacionado à morte. Então tinha esse sepulcro que por fora ele era pintado até de branco para representar a pureza, mas por dentro era a morte, era o cadáver, o morto ali, o defunto. Então é uma aparência, mas por dentro está tudo depreciado, está tudo errado. E estar vazio me faz pensar nesse sentido. Quando a gente pensa sobre estarmos vazios, eu penso, será que nosso exterior até parece de um vaso totalmente funcional, mas será que dentro de nós, como cristãos, não falta algo
Não falta algo ali dentro do vaso, que é o que dá o propósito para ele, que é o que dá a função dele. Será que nos tem faltado algo assim? Eu como tendo anos no Evangelho, né, como cristão, meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos. Então eu tenho 22 anos conhecendo o mundo cristão e tendo esse conhecimento, tendo esse contato, facilmente eu consigo dizer como um cristão se comporta, como um cristão fala, como um cristão se alegra, como um cristão se entristece, como ele cumprimenta o outro. E todo esse conhecimento, todo esse conhecer do comportamento, não me faz automaticamente um cristão. Ou seja, se eu olhar uma pessoa sendo cristã e eu me portar da mesma forma que ela, externamente, isso não me faz um cristão. Isso me faz ter a mesma forma desse outro vaso, mas não me garante que eu não estou vazio por dentro. Então, o comportamento de crente, ele não dita se a gente está vazio ou não. Pode ser um indicativo, claro, mas eu posso dizer, infelizmente, que muitos cristãos chegarão no dia do Senhor e falarão que fizeram tais coisas e tais coisas, mas dentro estavam vazios, e o Senhor falará, rejeitará, não aceitará a entrada deles. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque nós podemos estar aqui no lugar ideal para estarmos e perdermos o mais essencial. Podemos nos acostumar a vir aos cultos, podemos nos acostumar com as canções e nem saber mais o que cantamos. Misericórdia! O que fazemos aqui? Que Deus nos livre de estarmos vazios naquele grande dia. Que Deus nos livre de querermos imitar uma forma quando devíamos buscar a essência. Que Deus nos livre disso. Nós não podemos nos contentar com isso, irmãos. E como eu falei, o cristianismo no Brasil cresce e cresce. É o que a gente sempre ouve por aí. Esse ano temos mais cristãos. Esse ano mais cristãos. Está crescendo, está crescendo, está crescendo. Esse crescimento parece que está virando estatística só. Parece que está só aumentando o número. Mas cadê a transformação das vidas? Cadê o evangelho real? Cadê o arder por Cristo? Cadê a paixão por pregar a palavra de Deus? Cadê o respirar do reino? Cadê esses cristãos que não só ficam sentados no banco? Cadê esses cristãos que não só ficam 2 horas, que até sabem chacoalhar como cristãos, que até sabem cantar como cristãos, que até sabem se portar como cristãos, durante 2 horas, mas durante 110 horas da semana, agem como qualquer outro indivíduo da sociedade, com as mesmas ambições, com os mesmos planos, com o mesmo planejamento, com as mesmas perspectivas de vida. Irmãos, se essa é a vida que Deus tem para nós, eu acho que não é. Eu não quero essa vida para mim. Nós precisamos analisar se nos acomodamos com essa forma de viver, que é fácil, que consome, que vem aos cultos, ouve, às vezes nem ouve, irmãos. Misericórdia. Quantas vezes você saiu do culto e percebeu, nem sei o que foi pregado hoje. Falo por mim mesmo, irmãos. Se a gente não presta atenção na palavra, se a gente não força o nosso corpo a estar aqui, o nosso corpo que é acostumado com dopamina barata, e ficar rolando, scrollando nas redes sociais, quando a gente vai conseguir ficar aqui 2 horas? Quando? Se a gente não coloca nosso corpo no lugar, aí você vai assistir sim, você vai ouvir. Aquieta a minha alma. Meu ouvido é o primeiro que escuta, tá, irmãos? Então, esse crescimento no Brasil precisa despertar para uma transformação. Precisa haver uma transformação. Comportamento sem transformação é religiosidade. Prática por prática, imitar comportamento, não consegue se sustentar. Se você tenta ser
igual aquela pessoa que você vê nos cultos, empolgada, e glória a Deus por isso, mas você não para ver o que essa pessoa está fazendo no secreto dela, como ela está buscando ao Senhor no resto do dia. Se você só quer imitar aqui na hora, é prática. Se você só quer vir ao culto e marcar presença, é prática, porque Deus ele nos chama para um relacionamento. O principal motivo do Evangelho é relacionamento. Deus nos chama a relacionarmos com Ele. Esse é o sentido, desde toda a criação. Nós fomos chamados para ter um relacionamento com Ele, para conhecer e ser conhecido por Ele. Existe mais do que aqueles que vêm, que parecem cristãos, que marcam ponto, sentam e o resto da vida vivem como se não fossem. Meu Deus! E o pior de tudo é que o apóstolo Pedro, ele fala que essa forma de viver é como se ela fosse ensinada, herdada de geração em geração. No versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. Então, note que existe um estilo de vida vazio, que é o que estamos falando, e ele é herdado de geração em geração, os antepassados. Muitas vezes nós não percebemos, mas esse mundo ele quer nos impor formas vazias de pensar, formas vazias de viver, formas vazias de levar a vida. Com Pedro, ele escreve isso, mas não foi muito diferente com ele. Pedro, ele tinha uma herança vazia também. Ele acreditava que o Messias devia vir com poder e glória, com poder militar, poder bélico e destituir o Império Romano. Essa era a expectativa dos judeus naquela época. Até por isso que muitos não reconheceram o mestre, que era manso e humilde, que dizia que o maior deve servir. Muitos não reconheceram esse mestre porque eles esperavam um bam, um Messias poderoso. A expectativa de Pedro foi frustrada porque ele tinha uma esperança diferente do que as coisas estavam sendo processadas. Chega um momento que Pedro, ele fala assim para Jesus. Jesus fala que ele vai morrer, é necessário, e ele fala, não, de maneira nenhuma. É engraçado porque no texto ele fala, de João, fala que ele chama Jesus e o repreende. Pedro repreendendo Jesus. Instantes antes, Jesus estava falando com os discípulos e Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Pedro estava se achando muito cheio de Deus. E Jesus fala, foi Deus que te revelou isso, filho. Foi Deus que te revelou. E logo depois, quando ele fala que vai morrer, Pedro repreende Jesus em particular, achando que estava dando uma de sabichão, Jesus fez uma pegadinha aqui, eu vou dar a boa. E Jesus chama ele de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Jesus disse que foi Deus que revelou e agora fala Satanás. Algumas pessoas entendem essa passagem como se Satanás tivesse possuído Pedro, ou algum espírito demoníaco tivesse possuído Pedro. Outras pessoas falam que Pedro, naquele momento, Satanás não era o Satanás nele, mas era um Satanás. Ele estava agindo como um Satanás, um adversário, no sentido da palavra mesmo. Ele estava agindo como um adversário de Cristo. De qualquer forma, o pensamento, ele é diabólico. Esse pensamento de Pedro, ele era satânico. Por quê? Jesus revela o significado. Ele diz que afasta-te de mim, Satanás, pois você pensa nas coisas, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então aqui uma dica para um pensamento satânico. Considerar as coisas da perspectiva humana, terrena, e não da perspectiva de Deus. Então,
Pedro, ele tinha essa mentalidade de que o sacrifício de Jesus, ele não era tão preciso assim. Acho que não precisava tanto desse sacrifício. Não faz sentido para mim o Messias ter que morrer, ter que se sacrificar. E ele segue, né, a história. E não só ele pensou dessa forma, que o sacrifício de Jesus era algo que não devesse acontecer, mas outras pessoas também pensaram assim. Tanto que a cruz foi algo muito chocante. A cruz foi algo que abalou estruturas, que dividiu. Algumas pessoas creram, outras pessoas rejeitaram. 1 Pedro capítulo 2 diz, no versículo 6, vai dizer assim: como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Então, ao mesmo tempo que o sacrifício de Jesus e a sua vinda eram algo precioso para os que estavam crendo, ao mesmo tempo isso era como um tropeço, como uma rocha que faz tropeçar aqueles que não creram nessa revelação que era o próprio Deus. Quantos estão entendendo aqui? E a gente tem abordado um pouco sobre isso no Mais Um, sobre a questão de Cristo, o sacrifício de Cristo ser chocante, ser algo que é polêmico, que é algo que abre os nossos olhos. E o que me traz muito nesse texto é a questão de que aqueles que creem o veem como precioso. Os que creram viram como precioso. Para os que não creram, ele foi uma pedra de tropeço, ele foi uma rocha de escândalo. Eles se escandalizaram. Mas os que creram veem ele como uma rocha preciosa, a salvação, a coisa que há mais de valor. Onde eu quero chegar? Pedro estava vendo, naqueles primeiros momentos, antes de Cristo ser crucificado, como algo sem valor. Espera aí, Jesus, você vai morrer? Agora que está ficando bom o negócio? Agora que o ministério está andando? Tu vai morrer mesmo? Não. Você tem que agora tomar tudo. E Judas pensou assim, e outros pensaram assim. Mas Jesus tinha um propósito. E a fala de Pedro sobre as coisas terrenas é repreendida por Jesus. Quantas vezes nós pensamos nas coisas terrenas? Quantas vezes nós pensamos na perspectiva terrena? Isso, pensar que o sacrifício de Jesus não era precioso, é o mesmo que desvalorizar o que Cristo tinha para fazer naquela cruz. E esse é o grande problema que está escrito no capítulo 1 de Pedro. Porque o resgate pelas nossas vidas não foi como ouro e prata, ele diz. Lembre-se, o resgate pela sua vida vazia que você vivia não foi como ouro e prata. Foi como algo precioso, o sangue do Cordeiro de Cristo. Pedro nessa hora estava fazendo o quê? Desvalorizando o sacrifício de Cristo. Tomando ele como se fosse algo que não fosse tão precioso assim. E quando o pastor Simar fala nas lições sobre aqueles que veem o sacrifício de Jesus como algo vergonhoso, a verdade é que eles não enxergaram ainda o quão vergonhosa é a vida deles. Só não enxerga a preciosidade de Cristo quem não enxergou a preciosidade que é o que Ele fez por nós e o nosso estado, o quanto nós precisávamos, não Ele. Ele não precisava de nada disso, irmãos. Foi vergonhoso? Foi, mas a nossa vergonha era muito maior. Nós estávamos presos no pecado, na lama, sem conseguir sair, sem conseguir voltar a Deus. E nós nos sentimos muito bem, muito resolvidos, olhando para Jesus. Poxa, Jesus passou vergonha. Eu vou colar com ele, mas ele está passando uma ruim aí. Irmão, você estava na pior. Aquela cruz era para você e eu. Era para nós. O sofrer de Cristo. Sofrer de Cristo não é como um sofrer qualquer.
Ele não simplesmente veio à terra para sofrer, mas porque havia um preço que precisava ser pago, e esse preço surge através da conta do pecado que a gente abre, da rebelião contra Deus. Nós geramos esse débito com Deus, nós nos rebeliamos, nós desobedecemos a Cristo. Só por isso é necessário um sacrifício. E não é vergonha o que Cristo fez. Eu não vejo como vergonha, não é vergonhoso, é chocante, mas é precioso para nós que cremos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para aqueles que creem, estão sendo salvos. Os gregos, quando Paulo em Atenas fala sobre a ressurreição, eles estranham. Como assim morrer? Como assim sofrer? Que herói é esse que sofre e ainda ressuscita e volta para esse corpo terreno? Eles não entendiam, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquilo que eles veem como vergonha, aquilo como eles veem como sofrimento, aquilo que eles veem como derrota, é o ápice da nossa redenção e da nossa fé. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós e nos trouxe salvação. Mas o detalhe é simples. Só vê como precioso o que Cristo fez naquela cruz quem entende que não é bom o suficiente. Nós não somos bons. Nós somos maus, irmãos. Só quem se arrependeu verdadeiramente olha para a cruz e vê, poxa, eu não merecia isso, Cristo. Eu não merecia que você fosse em meu lugar. Eu não merecia que o Senhor tomasse o meu lugar. Só quem olha para a cruz com arrependimento vai entender a preciosidade. Aqueles que olham para a cruz sem arrependimento estarão vazios. Viverão a vida vazia. Serão cristãos até, mas não compreenderão que tudo isso precisa surgir a partir do arrependimento. Eu, você, nós como cristãos precisamos entender o nosso estado. Não podemos nos achar bons o suficiente. Não podemos achar que nós já alcançamos algo. A mensagem de Cristo, a boa nova, começa com a má notícia. Nós estávamos presos nos nossos pecados. Nós estávamos na situação ruim. Então Cristo veio para nós. Veio por nós. Aquilo que Ele fez naquela cruz era o que nós merecíamos. Era o lugar que nós merecíamos. Então era a nossa vergonha. E nós precisamos entender isso. E infelizmente nós acabamos nos acostumando com esse sacrifício. Passam-se anos e a gente se acostuma a falar: Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, Jesus se sacrificou por nós. E falamos isso muito facilmente, mas nós esquecemos o quão sofrido foi aquele sofrimento dele na cruz. Quão sofrido foi. Até para um homem seria sofrido, mas era o próprio Deus encarnado, o que menos merecia tudo aquilo. Nós banalizamos o sacrifício, nós o tornamos barato, nós o tornamos não precioso. Isso é viver uma vida vazia. Para que a gente não viva uma vida vazia, nós precisamos começar com a primeira crença. A crença de que é necessário arrepender-se. Vou falar sobre 3 crenças aqui. A primeira é necessário arrepender-se. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Hoje em dia, muito tem se falado sobre valorização do próprio eu, sobre você consegue, vai dar tudo certo, vamos lá. Mas a mensagem do Evangelho começa com outra notícia: que você deseja o mal e a sua natureza é pecaminosa. Nós precisamos acreditar que é preciso, é necessário arrepender-se. Nós precisamos crer nisso. E como eu falei, alguns cristãos se convertem e logo
começam a pensar que estão bons, já alcançaram um nível bom de cristão. Está muito rápido? Está dando para entender? Alguns cristãos se convertem, passam anos e começam a achar que já atingiram um nível bom, um nível aceitável de bondade, já conseguem fugir dos pecados, já conseguem viver a vida, são frequentes nos cultos, não faltam ofertando, dizimando, seguem Jesus conforme o manual diz, o manual dos cristãos. Mas essas pessoas, elas enxergam, algumas dessas pessoas enxergam que o sacrifício de Jesus teve um papel pontual em suas vidas. Enxergam o sacrifício de Jesus como se ele fosse valioso, mas só no momento que eu me converti. Porque na hora que eu me converti, antes eu estava na lasqueira, estava perdidão, e eu precisava muito de Jesus naquela hora. Mas agora eu já estou bem. Jesus já resolveu os meus problemas, eu já estou conseguindo andar em fidelidade, já estou conseguindo fazer todas as coisas certinhas. Então, Jesus, usa seu poder do seu sacrifício com esses perdidões aí no mundo, que a minha vida eu consegui estabilizar. Que mentira. Que mentira. Nenhum de nós consegue ficar de pé, irmãos. Nenhum de nós consegue ficar de pé por nós mesmos. É mentira achar que nós conseguimos e nós alcançamos algum nível de santidade que nos coloca como reféns de qualquer ímpeto de pecar. Nós temos uma natureza pecaminosa e todos os dias somos tentados a pecar. Todos os dias oferece-se a nós, o mundo oferece a nós formas de pecar e formas cada vez mais elaboradas, inusitadas. E nós queremos, muitas vezes. Essa é a natureza pecaminosa que há dentro do ser humano. Nós queremos a Deus, mas tem algo dentro de nós que quer o pecado. É só assim comigo? Tem algo dentro de nós que anseia as coisas pecaminosas. Paulo vai falar que enquanto estamos com esse corpo que está dominado pelos efeitos da morte, nós precisamos subjugar esse corpo a se voltar a Deus. Então, nós, como cristãos, não podemos achar que nós já nos arrependemos. Nós precisamos arrepender-se continuamente. Não há um que se sustente de pé sem que Cristo seja o fundamento, como cantamos aqui. Não há ninguém que consiga se permanecer de pé. Irmãos, no momento que você esquecer que Cristo é aquele que te sustenta, que Cristo é aquele que permite você vencer, que Cristo é aquele que te dá forças para você continuar, você pode durar 1, 2 dias, 1 mês, talvez seja até pior se durar 1 mês, porque você vai começar a achar que você consegue, e uma hora a queda vai ser grande. Manter uma vida vazia, achar que o sacrifício de Jesus é barato e que desvalorizou ao longo do tempo, que só tinha valor lá e agora não tem mais valor mais para você, isso vai custar caro. Vai custar caro, o tombo é grande, a queda é grande. Não conseguimos permanecer de pé se não for a graça do Senhor. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Não é legal ouvir isso, né? Hoje em dia, ninguém quer ouvir isso. Mas nós precisamos crer que é preciso arrepender-se. Essa é a mensagem desde o início das eras. Arrependam-se e voltem para Ele. João anunciou essa mensagem. Jesus anunciou essa mensagem. E nós anunciamos essa mensagem. É necessário arrepender-se. Sem arrependimento, não tem conversa mais. Se a conversa não começa em arrependimento, não tem mais para onde a gente prosseguir. Nada mais que acontece aqui serve para nós.
Nós precisamos entender que nós não somos bons o suficientes. Que Deus não olhou para nós e viu como se nós tivéssemos algo precioso demais, que Ele não conseguiu resistir, que nós somos o centro do coração de Deus. Deus olha para nós com misericórdia e graça. Por isso é necessário entender que nós somos pecadores. A transformação real, ela só virá de corações encontrados com o quebrantamento. Esse é o primeiro passo. Se conversamos, se anunciamos Cristo e não há um arrependimento, todo o resto vira vazio. Se você está aqui hoje e se acha melhor, e se considera bom o suficiente, e acha que você não é tão ruim assim, talvez esse seja um indício que você está vazio por dentro e que você se acostumou a só ligar para a forma do vaso, mas não o que está dentro. Vigia, igreja. Vigia. Acorda, desperta. É necessário crer que o arrependimento é o caminho. Precisa do arrependimento. Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acreditam que é preciso arrepender-se? Pensem sobre isso. E o segundo ponto, que também tem a ver com tornarmos o sacrifício de Cristo barato, não valioso, não precioso, está relacionado a uma tentação que nós passamos, que é muito mais sutil do que essa primeira, do que a primeira, que é de confiar muito em si. É a tentação de, uma vez que você entendeu que você não é nada, que você é miserável, que você não presta, que você quer o pecado, uma vez que você entendeu isso, você para aí, e o sacrifício de Jesus parece não ser suficiente para você. Isso acontece, irmãos, às vezes quando a gente se dá conta que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, e ao tentar com o nosso braço, nós não conseguimos e nos frustramos. E olhamos para os nossos outros irmãos e vemos, poxa, Deus está usando o irmão, poxa, Deus está usando a vida daquele irmão mesmo, ele está se desenvolvendo, está crescendo, e a gente pensa assim, poxa, mas comigo não vai rolar. Comigo não vai rolar porque eu sou muito falho. Eu não consigo. Eu não consigo e não vai dar. Então, até aí só me falou verdades. Você não consegue mesmo. O problema é você parar por aí. A boa notícia é que a história não parou aí. A história não para onde a gente não consegue. A história continua e diz que vem alguém, o Filho de Deus, e nos reabilita a uma nova vida. Gente, tem alguém aqui? Glória a Deus! Deus veio, habitou entre nós. Você está aí, irmãos? Dê um glória a Deus! Glória a Deus pelo sacrifício. Irmão, eu estou sozinho aqui? Glória a Deus! Deus enviou o seu Filho por nós. Ele enviou porque nós precisávamos. A história continuou. E o segundo ponto é, nós precisamos crer na graça transformadora da cruz. Nós precisamos crer nessa graça transformadora do sacrifício de Jesus. Porque se mantivermos essa falsa humildade de que nós somos os coitadinhos, ou que nós não vamos conseguir, ou que Deus não sabe direito o que Ele está fazendo porque Ele me escolheu, estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo. Porque eu estou aqui, todos que estão aqui só estão porque Cristo sustenta. Não há nada de bom em nós sabemos disso. Mas não é por isso que nós deixamos de fazer o que Cristo nos ordena. Porque nós entendemos que Cristo nos habilita
a viver uma vida conforme a sua vontade. E Ele nos dá tanto querer quanto efetuar. Nós passamos a querer as coisas de Deus. Ele começa a trabalhar dentro de nós. Então, irmãos, é necessário crer que a graça de Jesus, o sacrifício, é valioso e é muito maior do que nossas incapacidades. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que alguma vez você já pensou: eu amo Deus, mas eu não sei se eu vou fazer isso que Ele está me pedindo, porque eu não sou bom o suficiente. Eu não vou conseguir. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. E eu pensava: meu Deus, como é que eu vou pregar? A resposta é a cruz. A cruz nos habilita. A cruz nos dá uma nova vida. A cruz nos fortalece, nos dá uma nova razão para viver. Olharmos para as nossas dificuldades, nossas fraquezas, como maiores que a cruz, como maiores que o poder da cruz, é desvalorizar o sacrifício de Cristo. É achar que Ele é como ouro e prata. É achar que Ele é algo sem valor. O sacrifício de Cristo é eficaz. O sacrifício de Cristo, Ele nos restaura, Ele nos liberta, Ele nos dá família, Ele nos ensina a viver em família, Ele nos faz viver a vontade dEle. Por que nos acuamos? Por que nos escondemos da vontade de Deus? Por que, irmãos? Precisamos refletir, porque se estamos com esse escudo, se estamos com essa barreira de que não vamos prosseguir com o que Deus tem nos chamado, então será que cremos no poder do seu sacrifício? No poder restaurador do seu sacrifício? Irmãos, despertem. Cristo está nos chamando para acordar. Grande é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. A seara é grande. Cristo nos chama e nos habilita. E esse, como eu falei, é o segundo ponto. Mas o segundo ponto, ele só funciona se tiver o primeiro. Só funciona se tiver arrependimento. Porque se olharmos para o poder que a cruz nos dá e prosseguirmos nele sem perceber que nós somos falhos, nós estaremos vazios. Existe uma ordem para a transformação. Existe uma ordem para a vida transformada. Começa no arrependimento e vai para a graça transformadora da cruz. Você acredita nessa verdade? Você realmente tem acreditado que o sacrifício de Cristo é valioso, é precioso? Reflita sobre isso. E como eu disse, Satanás, ele vem com meias verdades, né? E ele fala para nós que nós não somos bons, que nós não podemos ir à igreja porque nós não estamos resolvidos, que está tudo de errado conosco, nós não podemos fazer as coisas de Deus, que nós não vamos conseguir. Meias verdades. Porque se olharmos para nós não vamos conseguir. E está aí a única coisa que você pode concordar. Melhor nem falar isso, né? Mas está aí a única coisa que é verdade. Nós não vamos conseguir. Mas ao olharmos para a cruz, nós conseguimos. Então, quando Satanás vier falar para você: olhe a sua queda, olhe onde você tem caído, você vai falar assim: epa, eu sei onde eu tenho caído, mas eu sei que tem uma cruz. E essa cruz, ela pagou os meus pecados. Nessa cruz foi pago os meus pecados. E agora, essa cruz eu reivindico e só olho para a cruz. E volto os meus olhos para essa cruz. Eu sei as minhas falhas, sei as minhas dificuldades, mas eu coloco todas elas na cruz. Eu me prostro ante a cruz. Eu me rendo à cruz. Eu volto os meus olhos para Ele. A cruz é esse lugar complexo, esse lugar paradoxal, onde nós nos rendemos, olhamos nossas dificuldades, olhamos o quão ruim é tudo que nossa natureza carnal deseja.
e ao mesmo tempo esse lugar de tanta esperança, tanta alegria no sofrer de Cristo. Meu Deus, que a gente possa voltar a olhar para a cruz, que a gente possa crer no sacrifício de Jesus. E para ilustrar isso, eu queria que você lembrasse comigo a história de Pedro, na noite que ele nega Jesus 3 vezes. Como a gente falou, Pedro ele vinha de uma onda onde ele falava: de maneira nenhuma vou deixar que isso aconteça, morrerei por você. Mas naquela noite, irmãos, que nós conhecemos muito bem, ele segue Jesus com todas as suas incertezas, com todas as suas inseguranças, mesmo não querendo que aquilo acontecesse, e ele segue Jesus de fininho. Imagine aquela noite. E as situações vão acontecendo e propondo para ele, para que ele negasse a Cristo. E ele nega a Cristo 3 vezes. E o galo canta. E quando o galo canta, ele lembra que Jesus tinha falado que ele negaria. Naquela hora ele cai em si. E o texto vai falar que ele sai daquele lugar chorando amargamente. Todas as vezes que eu reflito sobre essa passagem, eu sinto no meu coração o peso que deve ter sido aquilo para ele. Alguém tão afoito por morrer por Jesus, alguém tão com boas intenções, querendo fazer as coisas de Deus, Pedro. Mas naquele momento ele percebe que ele não estava ainda disposto a morrer por Cristo, que ele não tinha entendido ainda. E naquele momento, eu imagino que, daquele momento em diante, a mente de Pedro começou a ficar meio turva, as coisas ficaram fora do lugar. A Bíblia fala que Jesus, ele ressuscita, o túmulo estava vazio, ele aparece aos discípulos, tem um tempo com eles, e mesmo assim, tudo tendo dado certo, parece que Pedro ainda estava fora do lugar. A gente vê isso nos evangelhos. Até que, um certo momento ele fala: vou pescar. Irmãos, não é errado pescar, mas naquele momento, pescar para Pedro significava ele voltar à vida que ele já tinha antes. Pedro era pescador. E quando ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele que ele não seria mais pescador de peixes, mas pescador de almas. Cristo tinha mudado a identidade dele. E agora, depois que tudo foi desolado, depois que a mente dele estava complicada, depois que ele estava sem entender direito as coisas, ele fala: vou pescar. E os outros vão com ele. E nisso que ele vai, ele tem um encontro com Jesus. Eles têm um encontro com Jesus. Jesus espera eles na praia. E todo o cenário é como se Deus tivesse reconstruído aquele momento para lembrar vários momentos com Pedro. O momento de seu encontro com Jesus, a fogueira, a noite, daquela noite que ele o traiu. E todo mundo bem calado, todo mundo sem querer falar nada. Ninguém falou assim: Jesus! Não, todo mundo ficou quietinho, todo mundo ficou sem falar direito. E aí Jesus preparou a fogueira, tinha os peixes, e Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Está brincando comigo? Estou triste aqui, o Senhor está falando essas coisas. Sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Como as 3 vezes que Pedro negou. Cristo preparou todo o ambiente. E eu imagino que aquela talvez fosse a pergunta que estava em Pedro: eu amo o Senhor? Desde a noite que ele traiu, eu amo o Senhor? Será que eu amo? E
Jesus, aquele encontro com Jesus, muda completamente a perspectiva de Pedro. Muda completamente a perspectiva. E a Bíblia relata que mais vezes Jesus se encontrou, depois que ressuscitado, falou com os discípulos sobre as coisas que haviam acontecido. Então Pedro, ele tem uma mudança de mente, uma transformação. Quando nós nos encontramos com Cristo, nossa vida, ela é transformada. Jesus alinha a nossa visão. Nós conseguimos enxergar de novo o que devemos fazer. E Pedro, ele passou por um momento de muita tristeza. Mas a tristeza não permaneceu. Ele não deixou que aquilo paralisasse. Ao ter o encontro com Jesus, ele entendeu que não era sobre ficar remoendo aquilo. Era sobre cumprir aquilo que Cristo tem para nós. Assim como eu disse antes, nós não podemos deixar as nossas tristezas, nossas frustrações, nossas incertezas, nossas inseguranças, que temos muitas, não podemos deixar que isso nos impeça de viver justamente aquilo que Deus tem para nós. Precisamos parar de achar que o que Deus quer é que nós fiquemos remoendo as coisas. Deus não quer que fiquemos remoendo. A Bíblia vai falar que a tristeza, segundo o mundo, é remorso. Mas a tristeza, segundo Deus, é transformação. Existe lugar para a tristeza do cristão. Existe lugar para o arrependimento. É necessário. Mas ele não pode nos paralisar. Eu não sei se o arrependimento tem te paralisado de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas Deus tem nos dado hoje uma nova perspectiva de que nós não podemos ficar como esses que remoem, ficam no remorso, só na tristeza. Nós precisamos avançar e cumprir, porque só assim nós demonstramos que o amamos. Só assim nós demonstraremos que o amamos. Então, como eu falei, existe uma ordem para a verdadeira transformação. Você está aí? Arrependimento e a graça da cruz. O sacrifício de Cristo é precioso. E eu lembro muito da passagem que fala: quem muito foi perdoado, muito ama. Isso me revela muito que a ordem é entender que eu fui perdoado. Então, muito eu amarei. Uma vida que queima por Jesus só acontecerá a partir da perspectiva de quem entendeu que foi muito perdoado. Não adianta trocarmos a ordem. Não adianta o ministério de louvor, que é muito bom por sinal, tocar as melhores músicas e tentar fazer você sacudir. E eu falar para você se sacudir, se você não entende que você foi perdoado. Se você não entende que você veio à igreja porque você foi perdoado, não por conveniência. Nunca nós vamos conseguir te motivar o suficiente, só vamos nos cansar. Não adianta quantos eventos de jovens e nós fizermos, quanto esforço nós fizermos para vamos jovens, vamos, se vocês não tiverem entendido que vocês foram perdoados. Irmãos, é muito sério isso. Só há motivação nas coisas de Deus quem entende o que Cristo fez por nós. Você só vai ver uma pessoa queimando de amor por Deus se ela entendeu primeiro: eu não merecia, essa graça é muito grande, eu fui perdoado e agora posso viver para Cristo. Só assim. Toda empolgação do mundo nunca vai ser suficiente se nós não partirmos desse ponto. Isso é o que eu tenho perguntado a Deus: como ensinar o amor por ti? A resposta é a mensagem: arrependam-se. Arrependam-se e voltem-se para a cruz. Não tem outro caminho para ensinar a paixão por Cristo. Que percebendo o quanto nós éramos debilitados e o que Ele fez por nós. E Pedro, em Atos, ele vai ter um posicionamento muito interessante,
como Deus muda a vida dele. Se você vê o Pedro de Atos e vê o Pedro dos Evangelhos, parece que é um outro Pedro. Ele está empoderado do Espírito. Ele entendeu as coisas que aconteceram. Ele fala com autoridade. E ele anuncia uma mensagem apenas. Arrependam-se. Arrependam-se e olhem para a cruz. Olhem para o que Cristo fez na cruz. Vocês crucificaram o Mestre. Arrependam-se e olhem para a cruz, porque Ele é a única salvação. E Pedro passa de nível ainda. Um dado momento, os religiosos da época estavam tentando encurralar eles e condenar eles, matar eles, os discípulos, os apóstolos. Em um dado momento, eles tentam proibir eles de falar de Jesus mais. Eles falam que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. E eles são açoitados. Eles são açoitados. E no versículo seguinte fala que eles saem dali muito felizes de poder participar do sofrimento de Cristo. Uau! Nós não queremos nenhuma dorzinha no pé, nós não queremos nenhum sofrimento, nós não queremos nada. E estava lá Pedro, que tinha negado Jesus, que tinha esquivado do sofrimento. Agora, olha o Pedro aí, entendendo a verdadeira alegria. Sofrer por Cristo. Porque os nossos sofrimentos nessa terra não podem se comparar à glória do Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender que há uma glória em sofrer por Jesus. Nós nos apegamos muito à nossa vida como se ela fosse tudo para nós. Nós nos apegamos à nossa vida como se ela fosse a coisa mais preciosa que tem para nós. A coisa mais preciosa que tem foi o que aquele homem fez naquela cruz. A coisa mais preciosa que tem foi a vida que Ele nos deu, que tirou a gente da morte, do pecado, da escravidão, e nos deu a vida eterna. Essa é a coisa mais preciosa que existe. E nós queremos sofrer tão pouco, nesse Brasil, nesse mundo. Nós queremos uma vida sem sofrimentos, uma vida confortável, uma vida plena. Há uma alegria em padecer por Cristo, irmãos. Ah, Jesus, nos ensina a ter prazer em sofrer por Ti. Nos ensina. E não vão entender o nosso sofrimento, porque eles não entenderam ainda que foram perdoados. Então, ainda não vão entender. E por fim, mas ainda temos muito que viver em Cristo. A terceira crença que eu quero falar é sobre a crença na eternidade. Primeira crença, é necessário arrepender-se. Segunda crença, a graça de Deus transformadora na cruz nos habilita a vivermos. E a terceira crença é a eternidade. Nós fomos salvos do pecado, fomos salvos de nós mesmos, mas tudo isso agora para vivermos algo. Nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos uma esperança vindoura. 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer, versículo 19: se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Nós, como cristãos, precisamos entender essa realidade. Existe uma realidade futura. Existe algo que move as nossas vidas. 1 Pedro, no versículo 17, parte B, ressalta isso. Por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Diversas vezes nas Escrituras somos retratados como forasteiros, peregrinos, como aqueles que não pertencem a esse mundo,
como aqueles que têm a pátria celestial, aqueles que têm uma esperança futura. Diversas vezes somos retratados assim. Mas, muitas vezes, sem perceber, nós vivemos como qualquer outro. Nós vivemos como qualquer um que está aí fora. Onde está a nossa esperança? Onde estão os nossos olhos? Onde fixamos os nossos olhos? Por que ainda vale viver? Por que vivemos? Por que respiramos? Porque há uma esperança. Porque fomos perdoados e porque há uma esperança futura. Há uma expectativa da majestade de Cristo. E aí sim, todo o trono será desfeito. Todo o governo será desfeito e só um será estabelecido. Cristo, sobre tudo, sobre todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele reinará sobre nós. E nós reinaremos com Ele. Todas as coisas serão restauradas. Não haverá mais choro, tristeza. Nós o veremos plenamente. O Cristo que nós ouvimos, e bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O Cristo que nós só ouvimos falar, nós veremos plenamente. O quanto você acredita nisso? O quanto você acredita nisso? Não estou falando de acreditar que você vai para o céu. Estou falando de você que tem uma expectativa nesse céu, uma expectativa nesse encontro. Precisamos viver a vida como esses que ardem, como esses que esperam encontrar com o Mestre, o Messias. Porque se a nossa esperança se restringe, está exclusiva nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos. De que adianta a pregação do Evangelho? De que adianta nos reunirmos? Qual é a expectativa? Sentimos um arrepio? Ficarmos em êxtase? Não, existe mais. Cristo nos chama para vivermos a sua história. E a sua história teve um começo, um meio e um fim. Infelizmente, irmãos, muitos de nós vivemos como se descolados dessa realidade. Vivendo nessa terra, o mundo tenta nos dizer que nossa vida é só aqui. E como essa crença se estabelece exteriormente? Na maneira que nós vivemos. Se cremos que essa vida é a única coisa que temos, é muito natural, é muito normal, faz sentido viver investindo nas coisas que são nessa terra. Se cremos que essa vida é só o que temos, faz sentido a gente investir só no nosso bem-estar. Faz sentido a gente investir no nosso desenvolvimento pessoal. Faz sentido a gente tentar formas de fazer o nosso nome durar, de gerar algo que perpetue a nossa herança, deixar uma marca. Faz sentido você ter bens, posses, fama, reconhecimento. Tudo isso faz sentido se você crê que essa vida é tudo que você tem. Mas, se cremos que nós somos peregrinos, se cremos que nós não somos desse mundo, se cremos que estamos aqui só de passagem, aí faz sentido viver a vida que temos aqui, viver essa oportunidade que temos aqui, fixando os nossos olhos na eternidade. Faz sentido viver essa vida, mas pensando e investindo naquilo que é eterno, mas se dedicando em conhecer aquela preciosidade e pensar naquele dia. Faz sentido pensar e acumular tesouros no céu. Faz sentido se dedicar às coisas de Deus. Só assim faz sentido. De outra forma não faz. De outra forma é vazio. Faz sentido quando nós cremos que há uma eternidade, há uma realidade futura que nos aguarda. Você realmente crê nisso? Se pergunte, quanto eu acredito nisso? O quanto minha vida tem seguido isso que eu creio? O quanto eu tenho vivido de acordo com o que eu creio? Para ilustrar, eu queria que você pensasse que eu vou fazer uma viagem. Eu tenho uma viagem a fazer. E eu tenho tudo para fazer essa viagem, está tudo certinho.
E eu vou fazer essa viagem e vou lá no aeroporto. Chegando no aeroporto, eu gasto tudo que eu tenho lá no aeroporto. E não é tão difícil assim, né, irmãos? Aeroporto de Salvador, daquele jeito. Gasto tudo que tenho no aeroporto. Não sobra um tostão para o restante da viagem. Loucura, né? Muitas vezes nós temos agido assim. Gastamos tanto, investimos tanto nessa vida aqui, e não investimos nada na vida que teremos com Cristo, na vida eterna. Agora, se eu sei dessa viagem, e eu invisto o meu tempo dedicando a conhecer sobre esse lugar que eu vou, sobre os passeios que eu vou fazer lá, sobre quem eu vou encontrar lá, se eu me dedico a aprender a língua daquele lugar, se eu me dedico a entender a cultura daquele lugar, a cultura do céu, se eu me preparo, é diferente, irmãos. Faz sentido? Nós não somos daqui. Nós vamos para o céu. Nós vamos viver uma realidade diferente. Nós vamos reinar com Cristo na eternidade. Nós precisamos viver de acordo com o que temos crido. Nós precisamos fixar os nossos olhos na eternidade. Pessoal do louvor, pode vir. E finalizando, de verdade agora, eu tenho mais umas 3 coisinhas para falar. Um pouquinho só. Coisas rápidas. Então hoje a gente falou sobre muitas coisas que nós já conhecemos. Foi novidade para alguém isso aqui que te falou? Nós já sabemos. Mas temos vivido isso? Temos vivido como quem crê? Facilmente podemos ser aqueles cristãos que eu falei no começo, que só vêm para a igreja, que não tem esse ardor dentro do peito das coisas de Deus, que não tem isso que preenche. E eu te digo mais, eu talvez não consiga dizer se você é um desses cristãos que está vazio por dentro, que tem até forma de cristão. Eu não consigo dizer. Mas eu quero ser achado, não só cheio, mas transbordando das coisas de Deus, que me motivem a viver tudo que Ele tem para mim. Nós como jovens, nós como adolescentes, nós precisamos ter essa chama, senão nada faz sentido. Senão a programação lá fora vai ser mais legal. Senão o que os amigos chamam para fazer será mais legal. Eu não consigo te convencer. Eu não consigo falar para você, você precisa se motivar, você precisa fazer, você precisa isso, aquilo. Só através de Cristo nós conseguiremos. Só através dele, irmãos. Feche seus olhos. Só através de Cristo, irmãos. E essa é a nossa esperança. Graças a Deus por Cristo. Senhor, obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor. Tem uma frase muito conhecida, não lembro agora de quem é, mas ela diz assim: temos uma vida e uma vida apenas, e essa vida passará, mas o que fazemos por Cristo permanecerá. Se nós temos uma vida e uma vida apenas, que possamos usá-la como aqueles que olham para a eternidade, como aqueles que entenderam, aqueles que realmente acreditam, aqueles que realmente creem no Evangelho e que é necessário arrepender-se, que a graça nos capacita e que há uma realidade futura esperando para nós.
A verdade é que nessa vida temos tantas ambições, tantas motivações e somos tentados a querer tantas coisas. Mas nós não precisamos de tantas coisas. Nós só precisamos de algumas coisas que vão nos nortear. Só precisamos de algumas, irmãos. E essas coisas são essas três. São essas três. Que isso norteie a sua vida. Que isso dê sentido à sua vida. Porque se isso não tiver em seu coração, nada mais vai trazer motivação. Os cultos vão ser... Você vai sentir como se não valesse de nada. Você vai viver a sua vida como alguém cansado, tentando fazer funcionar e não conseguindo. Você vai ver sua vida paralisada diante do que Cristo quer fazer em você, mas você olhando para as suas dificuldades. E você não vai ter uma expectativa vindoura de que existe mais e que nós vivemos já essa realidade. Hosana, Hosana, vem, Senhor Jesus. Desejamos mais de Ti. Convence meus irmãos, Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor convenceria. Convence os nossos corações duros, que querem achar que os únicos vazios são aqueles que estão lá fora. Convence os nossos corações, Jesus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Jesus, que existe mais. Existe mais do que 2 horas de culto. Existe mais. Existe muito mais, Jesus.